Bom, meu nome é João Vitor Borges e junto dos meus colegas João Pedro, João Vitor de Aquino, Lucas Torres e Vinícius, vamos retratar um pouco sobre a revisão Etiologia das infecções osteoarticulares, o que há de novo, sob a orientação de Ricardo Figueiras da Mata, docente de práticas de ortopedia e traumatologia na Universidade Católica de Brasília. Vamos lá. As infecções osteoarticulares apresentam um entrave à pediatria devido à dificuldade de diagnóstico e de estabelecimento da etiologia. Apesar dos avanços significativos na compreensão das patologias associadas, elas ainda são encaradas como desafios diagnósticos. Mesmo as infecções tendo incidência rara, o atraso de diagnóstico apresenta elevado potencial de gravidade, responsável por grandes taxas de morbidade. As infecções osteoarticulares são responsáveis por até 1% das internações pediátricas. O diagnóstico precoce e o início do tratamento antimicrobiano são fundamentais para a boa evolução do paciente, bem como para o controle do foco infeccioso. O foco desse artigo são as infecções osteoarticulares agudas de etiologia bacteriana, e por esse motivo, as seguintes infecções são as mais comuns: artrite séptica, que é um processo infeccioso intraarticular; osteomielite, um processo infeccioso ósseo; e espondilodicite, que vai englobar os processos infecciosos dos discos intervertebrais. O principal agente etiológico das infecções osteoarticulares é o Staphylococcus aureus, um micro-organismo gram-positivo que coloniza as vias aéreas e a pele. Perdão. A maioria das infecções ocorre devido à disseminação hematogênica durante episódios de bacteremia transitória, em pacientes que podem ter sido assintomáticos até então. Outros agentes etiológicos incluem Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae tipo B, bacilos gram-negativos e Escherichia coli, esse último que tem tido um grande aumento de casos nos últimos anos. Os objetivos dessa revisão são descrever as novidades teóricas e informações recentes acerca das infecções osteoarticulares, com ênfase no perfil etiológico e na abordagem diagnóstica. Os objetivos específicos, por sua vez, são revisar os conceitos atuais sobre as patologias associadas às infecções osteoarticulares e áreas de interesse para desenvolvimento futuro, explorar a complexa etiologia e evolução das infecções osteoarticulares e avaliar as características clínicas e microbiológicas de crianças com infecção por Staphylococcus aureus e Chikungunya. Em nossa metodologia, foi utilizada uma revisão de literatura abordando o tema infecções osteoarticulares, o que é de novo. O conhecimento que embasou o trabalho foi adquirido a partir de uma análise sistemática de literatura disponível na base de dados do PubMed, utilizando os seguintes marcadores para a busca: Osteoarticular Infections, Children and Etiology. Foram selecionados 5 artigos publicados entre 2017 e 2021, 5 anos, na língua inglesa e disponível gratuitamente aos pesquisadores. As infecções osteoarticulares estão mais presentes nas crianças menores de 5 anos e do sexo masculino. A maioria dos casos vão afetar pacientes saudáveis, mas algumas condições podem predispor à ocorrência, como a imunossupressão, prematuridade e anemia falciforme. Outros fatores de risco também são a diabetes e doenças crônicas que ocorram vendo secção frequente. Apesar dos avanços significativos no estudo do tema e também do desenvolvimento da farmacologia, as infecções osteoarticulares continuam a apresentar desafios diagnósticos, uma vez que não existem testes do padrão ouro. O diagnóstico da infecção articular é frequentemente difícil, uma vez que essa doença pode ser assintomática, mas quando ela é realizada de maneira cedo, pode melhorar o prognóstico em curto e longo prazo. A confirmação etiológica envolve o isolamento do micro-organismo causador em amostras de osso ou da própria punção articular. Vários algoritmos de diagnóstico foram introduzidos ao longo dos anos, mas eles não devem ser utilizados como substituto para a tomada da decisão clínica, sendo otimizada por meio da adoção de uma abordagem multidisciplinar, integrada e baseada na medicina de evidências. O conhecimento da etiologia, das formas de apresentação clínica e da evolução das infecções osteoarticulares é essencial para melhorar o índice de suspeita e a abordagem diagnóstica e terapêutica. O Staphylococcus aureus
continua a ser o principal agente etiológico das infecções osteoarticulares, mantendo sua taxa e proporção desde 2003. Entretanto, são necessários mais estudos de delineamento para interpretar a incidência entre os estafilococos aureus sensíveis à medicilina e os resistentes à medicilina, assim como os protocolos de tratamento. Em muitos dos estudos anteriores, a infecção pelo Staphylococcus resistente foi associada a quadros clínicos mais graves, com maior duração de permanência, aumento de risco de sequelas e piores desfechos clínicos, fatores que preocupam devido à necessidade de se remodular a antibiótico-terapia empírica e a terapia antimicrobiana. Embora Kingella Kingai seja a flora natural do revestimento orofaríngeo de crianças entre 6 e 48 meses, ela pode ter acesso à corrente sanguínea através da mucosa danificada e causar infecções no sistema humano. Nesse sentido, entre menores de 36 meses, o Kingella Kingai, um coco-bacilo gram-negativo, tornou-se o principal causa de infecções osteoarticulares, sendo responsável por uma infecção mais branda e menor comprometimento sistêmico, mas ainda assim com elevada taxa de preocupação aos especialistas. No Brasil, no entanto, não existem estudos sobre o papel desse microorganismo nas infecções osteoarticulares em crianças. Portanto, é um agente raramente identificado, uma vez que testes moleculares não são comuns na prática clínica rotineira. A base do tratamento das infecções osteoarticulares inclui terapia antimicrobiana e controle de focos infecciosos. A terapia antimicrobiana é empírica e deve incluir cobertura para os principais micro-organismos, de acordo com a faixa etária e as condições clínicas do paciente, considerando o perfil de resistência local. O regime deve ser selecionado sempre que o micro-organismo for identificado em cultura ou por métodos moleculares, com base nos resultados do perfil de resistência e de sensibilidade. Atualmente, as recomendações para o manejo das infecções osteoarticulares incluem menor duração da antibiótico terapia, mudança precoce para medicamentos orais e o uso de níveis séricos de PCR para monitorar a resposta clínica. As infecções osteoarticulares elas apresentam elevada causa de morbidade no contexto pediátrico e o seu manejo é essencial para a manutenção da saúde pública. O diagnóstico deve ser levado em consideração quando a história natural da doença, a idade e a localização demonstrarem uma suspeita clínica. O principal agente etiológico é o Staphylococcus aureus, mas também pode ser causado por outros micro-organismos, justificando a importância do conhecimento atualizado sobre o tema. O diagnóstico precoce e o conhecimento da etiologia são essenciais para a evolução do paciente, melhorando a abordagem terapêutica e reduzindo a progressão ao óbito. E, por fim, é necessário uma sistematização dos procedimentos e o estabelecimento de diretrizes atualizadas para a realização do atendimento pediátrico, estando conectados aos padrões de resistência e de mutação atuais. Bom, essas foram as referências que utilizamos pela confecção do trabalho. Agradecemos a atenção de todos.